forma de ensino, né? Vai lá, a curiosidade. Por que as coisas são assim? Por que não são diferentes? O que deu errado? Vamos pesquisar, né? Vamos duvidar de tudo e vamos atrás das soluções. Né? Então, esse espírito que imbui todos os cientistas e que está por trás da Marie Curie, ele é fundamental também. E aí entra o papel do indivíduo, né? Aqueles indivíduos que vão atrás, que pesquisam, que procuram saber das coisas, né? Que procuram utilizar desse aspecto tipicamente humano, que é a necessidade de descortinar, né, aquilo que a gente não entende e tentar compreender. Né? Então, isso é fundamental, isso é um papel, né, que, sem dúvida nenhuma, o ser humano, nesse processo, né, tem como indivíduo, né, e que é muito importante. Ou seja, nem todos seguem, né, os mesmos caminhos, e se não fosse a curiosidade e a perseverança de Marie Curie da vida, né, talvez também não se chegasse da mesma forma. Né? Então, é um tributo também a todos aqueles que se dedicam à pesquisa, à técnica, enfim, ao trabalho de descortinar, né, o universo que nós vivemos. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Eu tenho um videozinho para passar para vocês, um outro, tá? Mas eu quero saber se aí nós vamos começar a entrar mesmo na primeira Revolução Industrial. Tranquilo, Guilherme? Muito bem. Tranquilo. Tudo certinho? Então, tá bem. Então, eu vou aqui colocar para vocês o vídeo. Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos trancar. Agora a gente vem para aqui, apresentar agora uma guia. Beleza, agora vai começar. E os namoradinhos? A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois é a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência.
Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. Ah, e lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época, a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existiam indústrias nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda essa produção que era fragmentada começou a se concentrar nas manufaturas, que eram ofícios comandados por um burguês, que pagava salários aos artesãos para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser introduzido nesse processo deu origem à maquinofatura, assim marcando a Revolução Industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados se tornaram inúteis, porque agora só uma pessoa sem instrução já conseguiria produzir em série em um tempo muito menor, só apertando um botão, uma engrenagem, o que aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas? Não havia nenhum tipo de segurança nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problemas de saúde ou tivesse um dedo cortado fora, era logo demitido. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Ned Ludd, supostamente um cara muito doido que quebrou as máquinas de seu patrão em um protesto contra o uso delas. Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando os empregos dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Claro que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionaram os patrões por meio de greve, e essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias ao longo do século. Então, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, como as locomotivas e as estradas de ferro, que logo se espalharam por toda a Inglaterra, facilitando o transporte das mercadorias. O carvão, matéria que por sorte a Inglaterra tinha bastante, se tornou fonte de energia para as máquinas a vapor. Nessa fase também foi desenvolvido o telégrafo, um dos principais meios de comunicação quase instantânea. A Inglaterra se tornou o maior centro urbano e comercial do mundo, o que ameaçou o poder dos outros países europeus, que estavam com medo de se tornarem independentes economicamente, e por isso iniciaram seus próprios processos de industrialização. Para fomentarem ainda mais essas atividades, precisavam de matéria-prima e de maior mercado consumidor, o que fez eles buscarem por colônias de exploração na África e na Ásia. Esse processo ficou conhecido como imperialismo e foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro resultado da Revolução Industrial foi o êxodo rural, devido ao cercamento dos campos, que resultou no crescimento da vida urbana. Além disso, teve aquilo que eu falei do desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que permitiram um crescimento gigantesco da população mundial. A burguesia se fortaleceu e começou a ganhar cada vez mais destaque a classe operária. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Então, pessoal, ali aparecem várias coisas, é um vídeo que eu achei bem interessante, porque a linguagem, eu acho que foi uma aluna que fez, né, uma linguagem bem acessível. Primeiro, trabalhar com a bandeira que aparece no início, se vocês olharem bem,
não é aquela que a gente está acostumado a ver, né? Porque, na verdade, é a bandeira inglesa, né? E lembrando vocês que inglês é uma coisa, britânico é outra. A Revolução Industrial começou na Inglaterra, mas ela rapidamente vai se espalhar, tá? Os britânicos, vocês sabem que são compostos pelos ingleses, mas também pelos escoceses, pelos galeses, do país de Gales, e pelos irlandeses, que agora são só os irlandeses do norte, né? A Irlanda do Sul é independente. E não confundam, né, que um escocês não gosta nem um pouco de ser chamado de inglês, e o inglês não gosta nem um pouco de ser chamado de escocês, né? Portanto, são reinos, né, que compõem o Reino Unido, né, dirigido formalmente, né, pela monarquia inglesa. Outra coisa que vai aparecer ali são o cercamento dos campos, nós não vamos aprofundar, a Revolução Gloriosa também não, é bom vocês saberem, né? O cercamento dos campos, na verdade, marca a entrada do capitalismo no campo, porque a propriedade no campo era muito difusa, né, na medida em que, de certa forma, o feudo era o feudo do senhor. Os camponeses trabalhavam as terras, algumas terras comuns, e 30% do que era produzido, mais ou menos, claro, dependendo do lugar, do momento histórico, era remetido aos senhores, né? De maneira que não havia muita delimitação. A partir do momento em que resolveram utilizar para criação intensiva de ovelhas, né, com vista à indústria têxtil, aí expulsaram os camponeses e foram cercando as terras para colocar ovelha, que rendia muito mais na hora da entrega da lã. Então, isso, sem dúvida, levou a um êxodo rural, né, que gera depois a mão de obra também necessária. A indústria que vai surgir na primeira Revolução Industrial, bem a propósito, é a indústria têxtil, certo? Ou seja, a indústria que marca a primeira Revolução Industrial é a indústria de tecidos, de roupa, que nos pode parecer algo bastante óbvio, mas que não é, do ponto de vista da sua construção, né? Quer dizer, aquilo não surgiu por acaso. É que o têxtil era praticamente demandado no mundo inteiro. E era caro. Era caro. A gente olha na Mesopotâmia, às vezes, aqueles nobres, parece que eles saíram do banheiro, né, porque as vestimentas deles eram umas toalhas enroladas, né? Na realidade, os tecidos nunca foram algo muito simples de se fazer, né? E geralmente eram caros. Os tecidos mais grosseiros, que eram os que os camponeses usavam, eram artesanais, e eram realmente tecidos mais pesados. Então, alguém fazer roupa, que é uma coisa que todo mundo precisa, barata e com uma certa qualidade, toma o mundo. E foi por isso que a indústria têxtil foi a primeira. Ou seja, havia já uma demanda de roupa. O que faltava era dar conta dessa demanda. E com a indústria, os burgueses vão dar conta dessa demanda e, consequentemente, multiplicar os ganhos. Tá? Portanto, foi a necessidade de vender mais e mais, e o que eles não conseguiam produzir com o artesanato, com a manufatura, que vai levar à maquinofatura. A maquinofatura vai ser uma forma de aumentar a produção, porque o mercado existia. E o mercado existia porque todo mundo precisa vestir, todo mundo quer vestir alguma coisa mais ou menos confortável, e roupa não é, digamos, uma coroa de ouro cravejada de diamantes, senão ia ser sempre meia dúzia. Roupa é uma coisa que tem mercado, né? Tem saída e tem volume, né, de mercado. Então, não por acaso a indústria têxtil foi a primeira. Bem, essa indústria têxtil, maquinofatura, implica no quê? Implica em haver um movimento autônomo, por isso é máquina, né? Senão seria um instrumento da manufatura, é maquinofatura. E como a gente vai gastar energia na hora que vai mexer com martelo, com serrote, ele não tem, mas nós temos, a máquina precisa da sua energia, e a energia vai ser o carvão. Por isso que as indústrias, aquelas da Inglaterra, aquelas pequenas vilas do lado, das grandes indústrias, e do lado também da mina de carvão, elas eram cidades geralmente enegrecidas no céu, porque havia muita poluição, as ruas cinzas também, porque juntava a mina de carvão com a indústria que evidentemente não tinha nenhum filtro, e a própria mina de carvão, que também polui, né? Então, essa poluição era muito intensa. Depois, com o desenvolvimento, né, das vias e tal, vai ser possível afastar as indústrias das minas, né? Mas no começo elas ficavam juntas, né, e geravam essas
cidades industriais extremamente poluídas, né, que a gente tem imagens, né, que nos vêm tanto das pinturas do século XIX quanto das fotos do século XIX também. Bem, além disso, era necessário ampliar o transporte, e aí entra esse mesmo sistema energético no transporte rodoviário, a partir da ferrovia, e no marítimo também. Então, o grande símbolo da primeira Revolução Industrial vão ser as locomotivas, que, aliás, começam na década de 30, né, do século XIX, as primeiras que surgem, né, os camponeses chamavam aquilo de cavalos de vapor, as pessoas tinham um certo receio das consequências para a saúde, daquela fumaça, um certo receio também de que uma velocidade de 50 a 60 quilômetros por hora pudesse causar algum mal físico, né? Mas, de fato, isso tudo, enfim, foi sendo superado, né? À medida que a evolução dos transportes foi se dando. O fato é que a locomotiva é uma marca, assim como, portanto, carvão-vapor, né, evidentemente, e a indústria têxtil. São marcas da primeira Revolução Industrial e que tem uma outra característica fundamental, que são as pequenas empresas. Nada nasce grande, né, pessoal? Nada nasce grande. Então, as empresas vão nascer de forma pequena e vão concorrer entre elas. Quando eu digo pequena, é o seguinte: em cada cidade, tu tinha uma firma diferente. Não existia isso de uma empresa nacional, muito menos uma multinacional. Cada empresa tinha um dono, né, e cada lugar era uma empresa diferente, o que ampliava muito a concorrência, né, porque praticamente, ao existir só pequenas empresas e médias empresas, o nível de busca de mercado e de concorrência entre elas era muito grande, né? Então, essa é uma outra característica da primeira Revolução Industrial. Pequenas empresas, né, e empresas têxteis, empresas movidas a carvão e vapor, a locomotiva, né, e, voltando ao início da minha fala, a Inglaterra. A Inglaterra como base, a Grã-Bretanha depois, podemos dizer, porque a Escócia logo, né, vai seguir como base da primeira Revolução, e que durante 40 anos a 50 anos é praticamente o único país a dispor de indústria, o que vai ser, em boa medida, causa da grande potência britânica que vai dominar o século XIX, não só na Europa, mas também no mundo todo, né? É um pouco isso, pessoal, em relação à primeira Revolução, ao vídeo, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Como eu disse, se vocês tiverem, me interrompam, tá? Não se acanhem. Estamos aí à disposição. Tudo tranquilito por enquanto. Podemos dar mais um passinho. Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, eu vou passar para vocês agora um outro vídeo, tá? Já sobre um momento, né, um pouco posterior. Deixa eu só me organizar aqui. Muito bem. Vou apresentar agora uma guia. Compartilhar. Agora vai. E aí, caras pálidas? Fala, pessoal. E aí, galera? Por onde vocês estão? Bom, isso aqui é propaganda, né? Aqui na praia. Eu já tô com tédio Tirar esse nessas negócio aqui. férias. Saudade. Perfeito. Olá, caros alunos. Iniciemos mais. É isso aí. Ele saiu. Acho que tu caiu aí, senhor. Eu caí, não. Vocês estão vendo o vídeo, né? Tá legal?
Não, a gente não tá vendo. Então vou ter que recomeçar. Só um pouquinho. Ele caiu, senhor. De fato, caí. E vou dizer para vocês, não caí, me joguei. Porque eu fui apagar o meu áudio para não atrapalhar. Desliguei. Então, calma lá. Vamos voltar. Eu vou tirar isso aqui. E vou voltar aqui. Vamos refazer o processo. Esse professor, vou ter que dizer negócio. Agora sim, agora vai dar tudo certinho. Não vou errar de novo. Pronto. Agora aqui. Apresentar uma guia. Agora vai dar certinho. Deixa eu apagar o meu áudio. Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós faremos um resuminho sobre a segunda fase da Revolução Industrial. O que foi essa segunda fase? Então, para a gente falar da segunda, a gente só vai lembrar um pouquinho a primeira. O que foi a Revolução Industrial propriamente dita? Ela foi uma transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 e algum momento entre 1820 e 1840, ou seja, entre os séculos XVIII e séculos XIX. Essa transformação inclui a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção do ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor, o desenvolvimento de máquinas, ferramentas, substituição de madeiras e outros biocombustíveis pelo carvão. A revolução, inclusive, ela vai se iniciar lá na Inglaterra e em poucas décadas vai se espalhar por toda a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Ela vai ser um divisor de águas na história. E quase todos os aspectos da vida cotidiana, é lógico, vão ser modificados e influenciados por esse processo. A segunda fase da Revolução Industrial ela vai acontecer ao longo do século XIX, na Europa, e nos Estados Unidos e no Japão. E a gente vai ver um grande desenvolvimento do capitalismo associado a uma forte aceleração industrial. Essa fase da industrialização vai se caracterizar pela descoberta de outras tecnologias também aplicadas à indústria, nos transportes e nas comunicações. Por exemplo, a gente tem a descoberta em 1856 de um processo de fabricação do aço. Depois a gente vai ter a invenção do dínamo. Por último, a invenção e o aperfeiçoamento do motor de combustão interna. Vamos entender um pouquinho isso. O processo de fabricação do aço ele vai ser importante porque o aço é mais fácil de ser trabalhado e mais resistente do que o ferro. E ele se torna também mais barato. Por isso, ele passou a ser amplamente usado na indústria de armas, na construção civil e na fabricação de máquinas. A invenção do dínamo. O dínamo é o quê? É um gerador de eletricidade que vai permitir a transmissão de corrente elétrica a longas distâncias, a partir de usinas elétricas. A energia elétrica se utiliza da água, por isso é relativamente barata, permitiu seu uso em indústrias e residências. A invenção da lâmpada elétrica, por exemplo, que por Thomas Edison, bem conhecida, foi decisiva para o uso residencial da eletricidade. Antes disso, imagine como é que era. Depois nós temos o aperfeiçoamento do motor de combustão interna, que seria o quê? Eles vão permitir o aproveitamento do petróleo e seus derivados, por exemplo, a gasolina e o diesel, como fonte de energia. Nos transportes, a gente também vai ter um aumento progressivo das ferrovias e do uso da locomotiva e do barco a vapor no transporte de pessoas e mercadorias. Ao mesmo tempo, o aproveitamento do petróleo e dos seus derivados, da gasolina e do diesel, como fonte de energia, permitiu que Henry Ford e Carl Benz construíssem os primeiros automóveis. Nas comunicações, a gente vai ter a descoberta, por exemplo, do telégrafo, a gente vai ter a descoberta do telefone. O telégrafo foi inventado em 1836, e o telefone em 1876 por Giuseppe Melch, que na verdade foi quem inventou o telefone. A gente sabe que foi Alexander Graham Bell, por quê? Porque ele comprou a patente de Melch. Mas, na verdade, quem foi o verdadeiro inventor foi este último. Todo esse avanço tecnológico foi causa e efeito do desenvolvimento do capitalismo. Isso vai resultar na aplicação de capital em pesquisa científica e, ao mesmo tempo, vai provocar um enorme acúmulo de capitais em países da Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Com o avanço da industrialização,
a concorrência entre as grandes empresas vai aumentar. Para vencer a concorrência, o grande capitalista ele fazia uma guerra de preços. Como é que ele fazia? Ele mantinha seus preços bem baixos por um certo tempo, até que seus concorrentes não aguentassem e falissem ou vendessem a empresa por um valor baixo. Assim, aos poucos, as empresas mais fortes foram engolindo as mais fracas, e com isso se formaram empresas gigantes ou associações de empresas, os trusts, né? Os cartéis e as holdings. O que é o trust? É uma associação de várias empresas numa única, que passa a dominar todas as fases da produção, desde a obtenção da matéria-prima até a comercialização do produto. A gente tem muito isso hoje. Aliás, todos os três a gente tem muito hoje. O cartel. Conjunto de empresas independentes que, para evitar os desgastes da concorrência, dividem o mercado entre si. Cada uma delas atua em uma determinada área geográfica. A gente está vendo isso muito presente hoje em dia, por exemplo, com a alta dos combustíveis, né? Vários postos estão vendendo, revezando, né, na alta dos preços dos combustíveis, né? Então, você procura num posto um combustível, ele está mais barato nesse posto. No dia seguinte, nesse está mais caro, no outro está mais barato. Mas parece que há uma concordância entre eles para nenhum vender mais barato. Ou seja, se vende mais barato num dia, no outro ele já vende mais caro, e assim por diante. E só vai subindo aos poucos, né? Hoje o combustível está quase R$ 5, né? Holding. Empresa nascida da associação de diversas empresas e que possui a maioria das ações de suas associadas. Então, frequentemente, as empresas elas pediam empréstimos aos bancos ou se associavam a eles a fim de aumentar seus negócios ou suportar a concorrência. Outras vezes, os bancos e as indústrias se uniam formando uma só empresa. Então, aí a gente vai começar uma nova forma econômica, né? O imperialismo. E exatamente esse imperialismo vai ser o assunto da nossa próxima aula. E foi uma consequência dessa segunda fase da Revolução Industrial. Então, espero que tenha sido claro nesse resuminho sobre a segunda Revolução Industrial. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão para a próxima aula. Muito bem, dessa vez eu não me derrubei. Então, pessoal, alguma pergunta sobre esse vídeo, especificamente? Vocês têm? Nenhuma por enquanto. Vejam, esse vídeo ele já entra em detalhes daquilo que a gente vai chamar segunda Revolução Industrial. E aí nós já temos diferenças. A primeira que salta aos olhos, os países. Não é mais um país só. Ela se espalhou. E quando falamos em segunda, já outros países podem ser considerados países industriais. Tá? E aí tem vários, mas eu vou citar os fundamentais que o vídeo citou. A França, que vem logo em seguida, tá? A Alemanha, que vai dar um salto industrial pós-formação, pós-unificação, então, na segunda metade do século XIX. A Holanda e a Bélgica, que pesam menos, por isso às vezes são pouco citados, economias menores, mas que também fizeram a Revolução Industrial, e em menor medida a Itália e o Império Russo, em bem menor medida. 2 países não europeus apenas 2. Os Estados Unidos, que depois da Guerra Civil Americana vai dar um salto na sua industrialização, e o Japão. O Japão passa por um período que a gente chama de Era Meiji. Em 1868, aproximadamente, também segunda metade do século XIX, começa esse período. Que nós não vamos estudar aqui o Japão, mas é uma transição feudal capitalista, de cima para baixo, né, que tem o imperador como centro e que derrota os samurais. Tem um filme, que talvez vocês tenham no Netflix, né, chamado O Último Samurai, que mostra exatamente isso, essa derrota do Japão tradicional, né, para a aliança do imperador com a nova burguesia que surge no Japão. É o único país, junto com os Estados Unidos, fora da Europa, a fazer a Revolução Industrial. Então, a primeira coisa na segunda Revolução Industrial que diferencia da primeira é isso. Já vários países estão na fase da industrialização. Segunda coisa que a gente pode deduzir, né, pessoal? Se eu falo em maquinofatura, quem é que faz a maquinofatura? A manufatura. Mas quando eu preciso de muita maquinofatura,
Já a manufatura é pouco. Então, eu preciso de maquinofatura para fazer maquinofatura. Tá? As máquinas que compunham a indústria têxtil, quem as faz? Tá? Então, aí começa a surgir a indústria metalúrgica. Essa indústria metalúrgica, ela só pode trabalhar em cima do ferro e depois do aço, da chapa de ferro e depois da chapa de aço. Portanto, necessita da indústria siderúrgica. Então, se vocês pensam segunda revolução industrial, vocês têm que anotar aí a indústria siderúrgica, como base, a indústria metalúrgica e a indústria petrolífera. Serão 3 marcas, né, da segunda revolução industrial, do início da segunda revolução industrial. Isso vai ser complementado pelo uso da energia elétrica. Né? Então, inclusive, a curiosidade é os primeiros carros, agora há investimentos milionários das empresas, sobretudo europeias e chinesas, na construção do carro elétrico, né? Que ainda é difícil, porque o problema do carro elétrico é a autonomia do carro. Né? Se tu quer ter muita autonomia, tu tem que ter muita bateria, só que a bateria pesa, então não adianta fazer um carro que é só bateria, ou não adianta fazer um carro que uma hora terminou de combustível. Né? Então, tudo isso está sendo visto, né? Como vai ser trabalhado, mas há um investimento hoje. Os primeiros carros foram elétricos, só que eram experimentais, foram vendidos até alguns deles, mas logo, quando foi utilizado o motor a combustão, se viu que era muitíssimo mais eficiente, né? E para as condições daquela época, e a partir daí não parou mais, né? Então, o carro vai ser outro símbolo da segunda revolução industrial. Então, aqui você já tem algumas diferenças, né, pessoal? Primeiro, número de países. Segundo, tipo de combustível. Não quer dizer que o carvão deixou de ser usado. Quer dizer apenas que começou a ser usado em grande quantidade de petróleo, nos seus derivados, e a eletricidade. A indústria siderúrgica e metalúrgica. Não quer dizer que acabou a indústria têxtil. Quer dizer apenas que somaram-se e tiveram um papel fundamental essas indústrias. Por quê? Porque até para ter máquinas novas na indústria têxtil, eu precisava de indústria metalúrgica e siderúrgica. Né? O automóvel, repito, não é que o navio a carvão ou a locomotiva deixaram de existir, mas o carro passou a ter um papel bastante destacado. Né? A partir do início do século XX, sobretudo, passa a ser produzido em países como Estados Unidos, né, em série, e isso vai torná-lo uma marca da segunda revolução industrial. Então, a partir daí, vocês têm diversas novidades do ponto de vista do campo produtivo. Né? Nós teremos algumas outras, que é a utilização do taylorismo e fordismo, né? E nós falaremos na próxima aula, inclusive vou deixar um trabalho para vocês, e algo que é importante, porque ele citou aqui, e que é fundamental a gente tratar, que é a monopolização da economia. Ou seja, uma coisa que para nós parece óbvia hoje, óbvia, era uma novidade. Na realidade, vão começar a surgir grandes monopólios. Ele fala em holding aí, são os monopólios, né, trustes e cartéis, que muitas vezes são também chamados de monopólio, né, porque a ideia vem de um único polo de domínio da economia ou de vastas parcelas da economia. E essas megas empresas passam a ter um poderio de tal dimensão que não aceitam praticamente concorrência. A concorrência passa a ser, muitas vezes, entre empresas de países diferentes. Dentro da mesma empresa, não tem como. Né? Dentro do mesmo país, perdão, não tem como. Né? Porque dentro do mesmo país, é como hoje, o mercadinho só pode concorrer com o supermercado, se estiver afastado, porque aí é um nicho, né? Não vou lá no supermercado comprar um pão, vou aqui no mercado, ou quando ele vende algumas coisas que o mercado grande não vende, particularidades, porque senão não tem como enfrentar os preços do mercado, tá? Do grande supermercado, das grandes redes. Tá? Mesmo as redes como Zafari e Bourbon procuram um certo nicho de mercado que Nacional e Carrefour desprezaram, que é um mercado mais seleto, tá? Para tentar sobreviver, porque evidentemente é difícil concorrer com essas megas multinacionais, apesar do poderio de uma empresa como essa. Então é isso, a economia se torna economia de grandes monopólios. Acaba aquela concorrência tradicional do capitalismo e passa a se estabelecerem grandes monopólios que concorrem, mas concorrem numa dimensão planetária, né?
E nós vamos ver que, num primeiro momento, inclusive, em função da maneira como o mercado estava truncado, se torna a disputa entre os países, né? A disputa entre os monopólios nacionais. Então, a monopolização da economia é uma coisa fundamental. Tá? Pessoal, até aqui, uma dúvida, alguma pergunta? Entendido bem as características da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial? Tranquilito até aqui? Eu vou pedir, pessoal, para vocês fazerem uma pesquisa para a próxima aula, porque eu vou chamar vocês para também me ajudarem nesse sentido. Taylorismo, com Y, tá? O que é o Taylorismo? Pesquisa fácil de fazer na internet, nos livros, tranquilo. E Fordismo, da Ford, tá? Então, Taylorismo e Fordismo. Pesquisem como tema, né, para a próxima aula, que são, na realidade, estruturas típicas exatamente da segunda Revolução Industrial, né, que é o que nós começamos a ver hoje. Tá bem? E aí, pessoal, alguma perguntita, uma dúvida que vocês tenham, eventualmente? Não, Guilherme, tranquilo. Pode repetir os temas para a gente estudar para a próxima aula? Taylorismo, de Taylor, né? O Taylorismo como método de produção, e o Fordismo, né? Que se equivale muito à esteira, né? Inclusive, depois vai motivar o filme do Chaplin, se der, a gente vai dar uma olhada também. Então, é isso, Taylorismo e Fordismo. Pesquise, tá? Faça um pequeno resumo de um parágrafo 2, e eu vou chamar, não precisa me mandar, tá? Não precisa me devolver. Eu, na aula, ao vivo, eu vou chamar vocês para me colocarem um pouco aquilo que vocês pesquisaram, né? A gente vai discutir um pouco. Certo? Até porque um dos vídeos que eu passei, bem, sobre o Taylorismo, legal, acho que foi um dos primeiros, mas o Taylorismo ficou mal colocado, na minha opinião, ali. Então, nós vamos enriquecer um pouco, né? Certinho, então? Combinados? Certinho, senhor. Combinado. Então, tá bom. Então, eu vou ficar depois para anotar a presença de vocês, mas por hoje, então, encerramos e nos vemos na semana.